E o mês de novembro é marcado por manifestações em todo o mundo para alertar e informar a população sobre uma doença, muitas vezes silenciosa, que atualmente já atinge mais de 210 milhões de pessoas no mundo. Estamos falando da DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, uma doença progressiva e parcialmente reversível, que afeta os pulmões. Pois é, e de acordo com a Organização Mundial de Saúde, essa é a 6ª causa de morte no mundo e a 5ª causa de morte no Brasil. Só aqui no país a DPOC atinge cerca de 6 milhões de pessoas. Nós vamos conversar então sobre essa doença com o Dr. Emílio Pizzichini, que é um dos responsáveis pelo programa Respira Fundo aqui do Instituto RIC de Preservação também. Muito obrigado aqui pela sua atenção e pela sua presença. Como é que uma pessoa pode aí detectar, como é que ela pode desconfiar que tem essa doença para começar a tratar, hein? Bom, geralmente isso acomete pessoas que têm mais do que 40 anos de idade, que estão expostas a algum fator que possa causar dano ao pulmão. O principal deles é fumaça de cigarro, mas não exclusivamente fumaça de cigarro, poluição em diversos níveis possa fazer, e que apresente cansaço, falta de ar ou tosse persistentes. Agora, essa doença é facilmente diagnosticada, quer dizer, as pessoas têm procurado médicos, pneumologistas, como o senhor, até para poder saber se tem a doença? Infelizmente, a grande maioria das pessoas que têm doença pulmonar obstrutiva em nosso meio não sabe que tem DPOC. Foi feita uma pesquisa no estado de São Paulo com mais de 1000 pessoas e se percebeu que apenas 80% das pessoas sabia o que DPOC significava. E que 50% delas tinham feito algum exame para saber a respeito de DPOC. Então, o problema que vem da DPOC é pelo próprio nome, que algumas pessoas não entendem o que é DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica. O termo é difícil de entender. Certo. Então, isso, na verdade, é um guarda-chuva em que dentro desse guarda-chuva estão incluídos bronquite crônica causada pelo cigarro e um termo que é muito antigo, que é enfisema, que um monte de pessoas conhece esse termo. Quer dizer, os sintomas aí são meio parecidos com por exemplo, com bronquite, alguma coisa assim? Exatamente. Os sintomas são muito inespecíficos. O que diferencia esses sintomas é que a pessoa tem uma história de alguma condição que lesa os pulmões. Isso principalmente é fumaça do cigarro e exposição à poluição ambiental. Certo. E tem tratamento? Como é que é o tratamento? Bom, o tratamento, a principal coisa é a prevenção, né? Se você está exposto a alguma coisa nociva, você deve retirar essa exposição. A segunda coisa é a atividade física regular. Porque essa doença a gente sabe hoje que não afeta apenas os pulmões. Essa inflamação que acomete os pulmões se dissemina através do corpo inteiro, tá? E lesa principalmente a musculatura do indivíduo. Então, exercício físico regular ou reabilitação pulmonar é uma coisa importante. E a terceira coisa, nos indivíduos que têm sintomas, seria a utilização de medicações. Existe uma ampla gama de medicações utilizadas no tratamento dessas condições, que dilatam as vias aéreas e que desinflamam as vias aéreas. Tá certo. Então, principalmente as pessoas devem deixar o cigarro de lado, né? Para poder Exatamente. prevenir, então. Eu acho que a principal informação aqui é, se você tem mais do que 40 anos, se você fuma, se você tem cansaço, falta de ar ou tosse irregular, procure seu médico e um teste simples, que chama-se espirometria, que mede a função pulmonar, é capaz de diagnosticar essa sua condição. E quanto mais precoce o diagnóstico, com certeza melhora o prognóstico. Tá certo. Dr. Emílio Pizzichini, que é o médico pneumologista, também responsável pelo programa Respira Floripa do Instituto RIC. Obrigado pela sua presença e pelos esclarecimentos também. Obrigado a você. Bom dia. Bom dia.